Vai ser um vídeo difícil de gravar, porque é uma história muito longa e muito rica em detalhes. O certo seria eu escrever um roteiro, mas eu fiquei com preguiça. Então talvez seja um vídeo com muitos cortes, porque eu vou ficar lembrando as coisas no meio do caminho e eu vou sair enfiando ali depois. E acho que vocês são capazes de lidar com isso. Há uns meses eu trabalhei no circuito cicloviário de Niterói, lá pro ano de 2014, talvez. E isso foi depois do incêndio no prédio da Prefeitura Nova, onde fica o setor de urbanismo. Toda a Secretaria de Urbanismo foi transferida para um dos prédios ali do Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart. Havia uma longa caminhada do terminal até o prédio. Gente, qual era o nome do prédio? Não era o Memorial, não, é o outro do lado. O prédio que a gente estava trabalhando. Existe um fenômeno chamado efeito Niemeyer. Você sai do terminal, aí você olha os 3 prédios que estão lá. E aí você fala assim, eu tenho que ir ali pro último, que tá logo ali. E aí você caminha. E sabe o que acontece quando você vai caminhando? O prédio vai indo pra trás. E você nunca chega. É tipo procurar o final do arco-íris, é uma desgraça. E eu preciso lembrar que é Niterói, então tinha um sol lindo, e o Niemeyer ele gosta muito de um negócio chamado concreto. E sabe qual é o problema do concreto? Ele é branco. Sabe qual é o problema do branco? Ele reflete. Não tinha um pé de árvore nenhum ali. Eu não usava óculos escuros, eu passei a usar óculos escuros nesse ano. Fizemos o nosso papel de tentar salvar o mundo por meio do urbanismo, porque acreditamos que o urbanismo pode ser um grande transformador social. E ao fim do expediente, nos despedimos e saímos do prédio do Niemeyer em direção a nossos destinos posteriores. Todo dia eu ia fazendo a longa caminhada de volta para a parte do fundo do terminal, essa caminhada que leva muito tempo. E meu amigo todo dia ia pelo estacionamento, porque ele tinha um carro. Nesse dia, eu falei, eu vou embora pelo estacionamento. Eu não sei por que eu pensei isso, eu não sou um carro. Eu achei que havia uma saída de pedestres no estacionamento e isso não tem nenhum sentido, tendo em vista que é um estacionamento, mas vamos lá. Me vi no meio de um bando de carro procurando uma porta de saída e aí eu vi uma porta de saída, que era uma porta de saída de veículos. Eu ia voltar do caminho, primeiro constrangimento, não tinha ninguém pra ver, mas rola aquele constrangimento contra você mesmo de ter feito uma péssima escolha, assumir que fez uma péssima escolha e voltar feito cão arrependido com o rabo entre as patas. Prossegui, saí junto com a saída dos veículos e ela dá na rua atrás do terminal, que é uma rua que só passa ônibus em alta velocidade e tem 0 pessoas. Se você não é uma mulher no estado do Rio de Janeiro, talvez você não saiba o que é ser uma mulher no estado do Rio de Janeiro numa rua que tem 0 pessoas. Você sempre acha que vai pular o chupacu, o chupacabra ou o estuprador ali a qualquer momento. Então você começa a andar muito depressa. Eu estava numa calçada estreita de 70 centímetros de largura, aqui um muro e eu na velocidade da luz. Ônibus muito próximos, passando aqui na minha orelhinha só. E eu falando, meu Deus, eu vou morrer atropelada a qualquer momento. Então eu me vi naquela situação de medo de morrer atropelada, porque os ônibus estavam passando na minha orelha, e medo de morrer de chupacabra, chupacu, estuprador a qualquer momento. Então eu tava andando com muita velocidade, eu só queria que aquela calçada acabasse logo, eu queria chegar logo no meu terminal. Eu tava vendo o terminal se aproximar, e entre eu e o terminal tinha um monte de cocô na calçada. Mas era um monte de cocô. Vocês não estão entendendo. Pera, eu vou mostrar o tamanho do monte de cocô. Era um monte de cocô desse diâmetro aqui. Era o diâmetro desse prato, um monte de cocô. E era um monte de cocô humano. Porque não era um cocô de cachorro. Não era um cocô de vaca. Primeiro que não podia ser uma vaca no meio de Niterói. Era um cocô humano. Eu não sei se aquilo ali era o ponto do banheiro das pessoas em situação de rua. Era muito cocô. E em cima do cocô tinha milhares de moscas varejeiras. Pensa esse diâmetro, ele tem um volume e toda a área. Era tipo Minha Casa Minha Vida das moscas varejeiras. E junto das moscas varejeiras, muitos mosquitinhos. Eu estava caminhando depressa, com medo de morrer atropelada ou estuprada, e no meio do caminho tinha um monte de cocô, e eu tinha que tomar uma decisão. Eu passava por cima do monte de cocô, ou passava pela lateral do monte de cocô. Eu ficava por cima do monte de cocô, eu não sei se vai dar certo do lado, eu posso morrer atropelada. Eu segui minha caminhada, eu via um monte de cocô se atropelando, eu não tive tempo de pensar, passei por cima. Que erro, meus amigos, que erro. Eu passei as 2 pernas por cima do monte de cocô, e no mesmo segundo eu pensei,
uma mosca varejeira encostou em mim e eu vou ter berne. Eu me arrependi de ter passado por cima no mesmo segundo, porque eu só precisava olhar pro lado, ver se não tava vendo o ônibus e passar pela lateral. Eu podia ter parado na rua um segundo, olhado, passado pela lateral, voltado pra calçada e seguido meu caminho. Mas eu não consegui pensar, eu só consegui ficar desesperada com medo de atropelo, de estuprador, chupacabra. Isso era segunda-feira. Então, no fim de semana, eu tava com os meus pais, na casa dos meus pais tem muito mosquito, então eu tava com feridas na perna por causa de mosquito. Eu falei, pronto, feridas abertas. As merdas tudo nas minhas feridas, tô fodida. E eu só pensava que eu ia chegar no pronto-socorro pra tirar as bernes da minha perna e as pessoas iam achar que eu não tomo banho, porque berne é coisa de gente que não toma banho. E eu saí da roça, não tive uma verminose pra vir pegar berne na cidade grande, que desespero. Já não bastasse minha preocupação com as bernes, com o constrangimento da berne, com o nojo da berne, porque eu não estava necessariamente achando que a berne era um grande perigo. Eu sei que é fácil de resolver. Você tá no pronto-socorro, as enfermeiras ficam salivando, arrancando tuas bernes. E depois passa antibiótico ali por causa das tuas feridas abertas podres. Mas eu lembrei de um negócio. Lá em casa a gente gostava muito do Guinness Book e meu irmão tem umas 2 ou 3 edições. Quando você gosta muito do Guinness, você acaba esquecendo que as coisas estão lá porque elas são incríveis e elas são raras. Você começa a achar que aquilo ali é parte da experiência humana natural. Na parte de medicina do Guinness Book, existem várias doenças interessantíssimas e existe a maior bactéria comedora de carne humana. Ela é raríssima. É uma bactéria que ela come você. Ela entra no seu corpo de algum jeito e em 2 dias você morre, porque ela comeu todas as suas partes. Ela vai consumindo toda a sua carne e seus nervos. De dentro pra fora você vai vendo seu corpo desaparecendo. Aí o que aconteceu? Eu ignorando o fato de ser uma bactéria raríssima, eu pensei, tem as moscas varejeiras que vão botar berne no meu corpo, mas tem também os mosquitinhos que estavam lá. E eles podem ter encostado em mim e eles estão carregando bactéria comedora de carne humana. E a bactéria tá nas feridas da minha perna, agora eu vou morrer em 2 dias. Se você que está assistindo esse vídeo, você não me conhece, talvez você não esteja percebendo um detalhe muito importante a meu respeito. Eu não uso hipérboles. Nunca. Pode parecer que eu tô exagerando nas coisas que eu tô falando, mas isso muito provavelmente acontece porque eu sinto as coisas de forma exagerada. Mas o que eu falo é absolutamente condizente com o que eu sinto. Então, quando eu digo que eu tenho certeza absoluta que um mosquito que carrega uma bactéria comedora de carne humana encostou na ferida da minha perna e a bactéria entrou em mim e eu vou morrer em 2 dias, é porque eu tinha certeza que isso ia acontecer. E a partir daí começou um processo ansioso que eu não sei se eu consigo descrever. Primeiro, a busca pela asepsia. Já saquei o álcool em gel da minha bolsa, porque eu sempre andei com álcool, porque agora a galera aprendeu o que é álcool em gel, por causa do coronavírus. Mas eu sempre gostei de me livrar de bactérias. Eu não gosto das bactérias todas, então eu sempre tinha álcool gel para circunstâncias em que, sei lá, botei a mão no ônibus esquisito, né? Sempre gostei de tirar bactéria. Então comecei a passar álcool gel nas partes expostas do meu corpo, minha perna inteirinha, passei nos meus braços, mão, continuei seguindo o meu caminho. E aí, então eu pensei, e se um mosquito encostou na minha roupa e a roupa encostou na minha ferida? E aí começa outro processo de busca por asepsia. Eu precisava esterilizar a minha roupa com bactérias. Então eu comecei a procurar álcool líquido. Mas antes da pandemia do coronavírus, não havia álcool líquido 70% disponível para compra, porque eu não sei, porque no início dos anos 2000 as pessoas estavam fazendo alguma merda com álcool 70, que até hoje eu não entendi qual é, bebendo, sei lá. Eu comecei a entrar em todas as farmácias que existiam no centro de Niterói, absolutamente todas, e procurando produtos para fazer asepsia e álcool. Olhei todas as prateleiras. E água sanitária, eu pensava, não posso jogar água sanitária porque vai estragar minha roupa. Eu ficava olhando a composição das coisas, poderia manchar minha roupa, poderia não fazer uma asepsia decente. E isso, eu tava vendo um relógio passando. Eu tinha uma bomba dentro do meu corpo. Se eu demorasse, eu ia morrer de bactéria comedora de carne humana. Então a busca foi insana. Eu fui em loja de produto de limpeza, eu fui em todos os lugares. O trabalho no circuito cicloviário era só pela manhã. Então era eu sair do circuito cicloviário, almoçar e ir pro escritório. Eu não passaria em casa, mas a conclusão a que eu cheguei é que eu precisava ir para casa
para poder lavar a minha roupa, porque ela estava com bactérias e eu precisava tomar banho, porque eu estava com bactérias comedoras de carne humana e eu ia morrer. Tirei minha roupa, botei de molho para matar as bactérias de carne humana, tomei banho e não lavei meu cabelo, porque eu já tinha lavado meu cabelo mais cedo, meu cabelo estava lindíssimo, e segui para o escritório. No meio do caminho do escritório, eu pensei, eu devia ter lavado meu cabelo, porque eu posso estar com bactéria comedora de carne humana no meu cabelo. Eu tentando passar álcool gel no meu cabelo enquanto eu caminhava na rua destino ao escritório. Essa altura do campeonato, eu já estava com glóbulos faríngeo, com isso aqui doendo, porque eu ficava trancando os meus dentes. Eu tava com dor de estômago e dor de cabeça. Eu acho que esse dia foi de longe o dia mais improdutivo de trabalho na minha vida. Eu tava estressadíssima, eu tava sofrendo, eu tava contando as horas que eu ia morrer, eu ficava olhando pra minha perna pra saber se tava com berne, se tava com ferida, se tava com alguma coisa. A estagiária falando no meu ouvido um troço, a chefe falando no meu ouvido do outro. E eu só queria sair dali e fazer uma busca no Google pra saber o que eu faço pra não morrer de bactéria comedora de carne humana, nem pra nascer berne. Então, no expediente, eu vim pra casa e, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho e lavar minha cabeça. E aí, a segunda coisa que eu fiz foi, eu vou pro Google para descobrir que eu sou louca. Então, a primeira coisa que eu fui procurar era de onde saía berne, para eu ver que eu não teria berne. Aí, o que o Google me falou é que berne vem precisamente da mosca varejeira. Eu ia ter com certeza berne. As feridas da berne começariam a aparecer em 7 dias. Bom, eu teria 7 dias para esperar, mas eu provavelmente morreria de infarto. Antes de 7 dias, eu precisava ter certeza se eu estava ou não com berne. Então, comecei uma busca do Google para entender como é que era o processo de surgimento da berne. A mosca deveria encostar em você, colocar uma larva, a larva tinha que penetrar e se desenvolver dentro do seu corpo. Ela ia usar o seu corpo como ambiente próprio para o desenvolvimento. Aí eu comecei a olhar para minha perna na busca das larvas. Eu falei, mas eu não sei como é que é uma larva de mosca varejeira. Então eu comecei a fazer uma pesquisa no Google sobre como eram as larvas de mosca varejeira. A propósito, elas são brancas e elas têm em torno de meio centímetro de comprimento. Para minha perna, eu vi que não tinha nada que se assemelhasse com uma larva de mosca varejeira. Eu pensei na minha toalha. Quando eu tomei banho, e se eu não me lavei direito, eu passei larvas de mosca varejeira para a minha toalha. E então eu fui analisar a toalha e fiquei muito feliz porque a toalha era rosa choque. Então se tivesse uma larva branca, eu ia conseguir ver com certeza. Eu olhei com muito cuidado e vi que não tinha nenhuma larva. Eu falei, ok, sem moscas varejeiras. E aí eu lembrei da bactéria comedora de carne humana. Eu preciso descobrir que eu tô louca. Eu preciso saber que eu não vou morrer de bactéria comedora de carne humana, que não é assim que se pega. E aí eu fui fazer buscas sobre como que se pega a bactéria comedora de carne humana. Eu tava condenada, eu ia morrer com certeza. Então eu entrei no Facebook e comecei, pelo amor de Deus, eu preciso de um médico online, ou um biólogo, ou um veterinário, qualquer pessoa que trate de coisas vivas, eu preciso saber se eu vou morrer. E ninguém respondia, porque as pessoas não estavam online. Eu vi um amigo meu que é biólogo, e aí eu contei a história pra ele, e eu falei, pelo amor de Deus, eu vou morrer de bactéria comedora de carne humana. Ele falou, não vai não. Eu falei, mas você tem certeza? Como é que você sabe? Ele fala, cara, não é assim que você pega as coisas. Eu falei, mas se minha toalha tiver com bactéria, eu passei a bactéria no meu corpo. Ele falou, cara, bota a toalha de molho num troço de fazer esterilização, você não vai morrer. E eu fiquei, tá, mas e a berne? Ele falou, a mosca pousou em você? E eu falei, não, mas ela pode ter encostado e eu não vi. Aí ele falou, cara, não dá tempo dela botar uma larva, se ela só encostou rapidinho, ela precisaria pousar em você. Aí eu falei, tá, isso faz muito sentido. E eu tentei me acalmar e eu pensei, eu não vou ter berne. E eu não vou ter bactéria comedora de carne humana. E aí eu pensei, eu vou ter, com certeza eu vou morrer. E eu tinha que sair de casa, porque era aniversário da minha amiga. Eu fui pro bar e eu pedi uma tequila, porque era outono, e aí no fim do dia tava frio, e eu só bebo bebidas quentes quando esfria. E aí eu empurrei a tequila e eu vou ter que assumir que eu tava pensando um pouquinho em matar as bactérias dentro do meu corpo com o álcool da tequila, assim. E aí, quando eu bebi, meus amigos olharam e falaram, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, eu acho que eu vou morrer de bactéria comedora de carne humana ou de berne. E então eles começaram a rir um pouco. E então eu comecei a contar essa história que eu tô contando agora. E eles riam. Eu comecei a pensar que talvez ela fosse um pouco absurda. E é isso. Eu confesso que mesmo depois que meus amigos me explicaram que essa história era um pouco absurda, me falaram, abre aspas, nossa, essa história é tão você, fecha aspas. Eu ainda fiquei um pouco desconfiada. Eu passei os 7 dias seguintes olhando para minha perna para ter certeza que não estava saindo nenhuma bernezinha dali, nem que estavam abrindo feridas que indicariam que minha carne estava sendo comida por bactérias. Mas aí não aconteceu nada disso e eu tô aqui. E eu não tenho mais medo de bactéria comedora de carne humana, porque talvez porque eu não tenha tido mais contato com elas.